Muito bem, dando continuidade aos efeitos jurídicos da posse, nós vamos hoje tratar da percepção dos frutos como segundo efeito jurídico. E a percepção dos frutos como efeitos jurídicos da posse se encontra disciplinado nos artigos 1214 a 1216 do Código Civil. Antes de falar propriamente do efeito percepção dos frutos, nós precisamos definir o que é fruto, precisamos diferenciá-lo do produto e também classificarmos os frutos, para que o entendimento seja mais fácil, para que o entendimento possa ser... Vamos lá. Antes de falarmos do efeito jurídico da percepção dos frutos, né? Antes de falarmos do efeito jurídico, percepção dos frutos, nós vamos primeiro definir o que é fruto, vamos diferenciá-lo do produto e vamos classificar o fruto para uma melhor compreensão do próprio efeito aqui que será esposado. Muito bem, vamos definir o que é fruto. Fruto é um bem acessório, sendo toda e qualquer utilidade extraída de uma coisa principal com renovação, sem que a extração diminua a própria fonte ou altere a sua substância. E a gente pode dar como exemplo de fruto as laranjas na laranjeira. Elas, a todo tempo, estão lá à disposição para serem colhidas e, ainda que sejam colhidas, elas não alteram a essência, a substância, a fonte, a própria árvore, a própria laranjeira. Já o produto é também um bem acessório, se caracterizando por toda a utilidade extraída de uma coisa principal, sem renovação, em que a extração implica numa diminuição da fonte, numa alteração da sua essência ou substância. Nós podemos dar como exemplo pedras extraídas de uma pedreira. Vai chegar um momento que vai esgotar a própria fonte. Petróleo extraído dos poços petrolíferos. Embora possa parecer que é eterno, de um determinado momento vai deixar de existir. E assim por diante. Essa diferença entre fruto e produto é muito importante, embora devemos deixar aqui consignado que quando um produto é explorado economicamente, comercialmente, aplica-se ao produto as regras aplicáveis aos frutos. Vamos classificar os frutos. Vamos classificar os frutos. Vamos classificar os frutos, indicando dois critérios para essa classificação. Primeiro, quanto à natureza do fruto. Quanto à natureza do fruto, nós temos frutos naturais, que são aqueles que resultam da própria ação da natureza sem a humana. É o caso das laranjas que nascem da própria laranjeira. É o caso de um bezerro que nasce da própria vaca. E assim por diante. Segundo, frutos industriais. São os frutos que resultam da ação humana. Exemplo, pneus fabricados numa indústria pneumática. E terceiro, frutos civis, que são os frutos resultantes de um rendimento, juros de um capital, aluguéis de uma locação. Além da classificação dos frutos quanto à sua natureza, vamos classificar agora os frutos quanto ao seu estado. Quanto ao seu estado, nós temos, primeiro, frutos percebidos, são os frutos colhidos, são os frutos separados da coisa principal, laranjas retiradas da laranjeira. Segundo, frutos pendentes, são os frutos que se encontram ainda atrelados à coisa principal, laranjas que se encontram na laranjeira. Terceiro, frutos estantes. Frutos estantes são os frutos armazenados, são os frutos acondicionados. Exemplo, laranjas
encaixotadas para exportação. Quarto, frutos percipiendos. Frutos percipiendos são os frutos que deveriam ter sido colhidos, mas não o foram. Por exemplo, laranjas que se encontram ainda nas laranjeiras, em que pese já passado o prazo para a colheita. Quinto, frutos consumidos. São os frutos que são utilizados e têm alteração na sua essência ou substância ou são colocados num local para alienação. Laranjas que estão numa feira, numa banca, para serem vendidas. Classificados os frutos, vamos agora falar basicamente do seu efeito jurídico, que está intimamente ligado com a posse de boa-fé. O que determinam os artigos 1214 a 1216? Determinam o que segue. O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos colhidos, percebidos, devendo, cessada a boa-fé, restituir ao legítimo possuidor os frutos pendentes e colhidos antecipadamente, tendo o possuidor de boa-fé direito às despesas de custeio e produção dos frutos restituídos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que tem novamente a posse desses frutos. Já o possuidor de má-fé, ele não tem direito a fruto algum. O possuidor de má-fé deve restituir todos os frutos, percebidos, pendentes, colhidos antecipadamente, respondendo ainda pelos danos causados ao legítimo possuidor por conta dos frutos que ele deveria ter colhido e não colheu. No entanto, também para evitar o enriquecimento sem causa do possuidor legítimo, que vai ficar com esses frutos, o possuidor de má-fé terá direito ao ressarcimento das despesas de custeio e produção dos frutos restituídos. Assim posto, estamos encerrando esse segundo efeito jurídico da posse, percepção dos frutos. Nos próximos vídeos, continuaremos tratando dos demais efeitos jurídicos da posse. Até mais.